Reprova. Passa só a gente. É o quê? O que foi, Sibeli? Não entendi. Reprova atrasado. Ah, provar só vocês, né? Acho que é o tempo frio. Uhum. Tempo frio? Que isso, gente? Deixa eu começar a apresentar aqui. Quero ir dormir mais um tiquinho. Hum. Professor, Hum. hoje é continuação do mesmo tema, é? Que o senhor Não, estava apresentando ontem? não. Ontem foi racismo, né? Hoje a gente vai falar de gênero. Ah, sim, tá bom. Uhum. Assim, essa semana, né, são todos temas, assim, sociais, né? A gente falou de política, falamos de racismo ontem, vamos falar de gênero hoje, amanhã a gente vai falar de xenofobia. Essa é a unidade, né, que chama, do curso, né, que chama Esporte e Sociedade. Acho que é esse mesmo, Esporte e Sociedade. Ou Futebol e Futsal e Sociedade, alguma coisa assim. Tá bom, professor. Beleza. Beleza. Bom, gente, assim, continuando aí, né, que eu vinha falando ontem com vocês, é o seguinte, o esporte, gente, e assim, principalmente, né, o futebol e o futsal, eles oportunizam, né, o tratamento, assim, de vários temas, né, que de uma maneira muito mais forte do que acontece para as outras disciplinas, né? Então, assim, a educação física, ela tem a sua oportunidade, né, gente, de lidar com temas de racismo. Ontem eu mostrei vários casos para vocês, né, que os alunos provavelmente vão conhecer, ou se não vão conhecer o caso, vão conhecer o personagem que está ali, né? Então, assim, são coisas que existem vários fatos, né, que estão presentes, né, na vida das pessoas, né, por meio do esporte, e a gente tem que tentar se apropriar, né, dessas situações para trazer isso para a aula, né, gente? Para trazer isso e fazer um tratamento pedagógico, né, para a gente utilizar, né, esses conteúdos aí como conteúdo da educação física também, tá bom? E da mesma forma que eu falei do racismo ontem, né, outra coisa que é bastante rica, que dá para a gente estudar demais, assim, por meio do esporte, né, e da atividade física, é o gênero, tá bom? Então eu vou trazer aqui algumas questões, talvez algumas coisas vão ser conceitos novos para vocês, mas da mesma forma que eu falei do racismo ontem e da política, né, na primeiro dia, tipo assim, o tema não se restringe ao que eu tô falando aqui na aula, tá, gente? Eu tô dando aqui alguns exemplos, né, fazendo uma introdução, né, mais ou menos básica do tema, né? A faculdade é isso, né, gente? A faculdade, ela faz introdução apenas ela introduz vocês a diversos temas, né, que tudo que vocês veem na faculdade aí, existe um universo aí, vocês veem só a pontinha do iceberg, né, de cada assunto que vocês estão vendo, né? Aí, assim, cabe a vocês, né, se tiverem interesse, vocês buscarem, né, mais conteúdo, né, seja por interesse próprio, né, fazendo buscas, né, por vocês mesmos, ou seja, fazendo mestrado, doutorado, né, ou especialização. Então, esse tema de gênero, ele é um tema muito. Vocês vão ver, né? Principalmente relacionado com o futebol e com o futsal, né? Dá para a gente se apropriar de muitas discussões aí para trabalhar esse tema, tá bom? Então, vamos começar com alguns conceitos aqui, né? Gênero, gente, é uma coisa difícil de conceituar, assim, né? É uma ideia um pouco. Alguém entrou aí? É uma ideia, assim, um pouco vaga, assim, né? A gente não consegue, assim, uma ideia exata do que se trata, né? Mas eu vou tentar aqui, peguei um conceito aqui. Gênero passa a ser compreendido enquanto a construção social do sexo, né? E constituinte da identidade do sujeito. Então, gente, existe uma diferença de gênero e sexo, né? Sexo é masculino e feminino, né? Sexo é um conceito que diz respeito à biologia, né? A pessoa ou é homem ou a pessoa, né? Ela é mulher, né? Embora, né, acredito que existem outras denominações hoje, eu
estou muito por dentro né, desses conceitos, mas o sexo diz respeito à biologia, tá bom? O gênero já diz respeito à construção social, tá, gente? Gênero é um conceito mais amplo, tá, do que sexo, tá bom? Então, assim, continuando lendo aqui, né? Na lógica heteronormativa, né, que é a lógica que nós vivemos, né, na nossa sociedade, que a heterossexualidade é o normal, né? Ser homem requer uma adoção de uma identidade masculina e ser mulher uma identidade feminina. Logo, nas escolas e nas aulas de educação física escolar, espera-se dos meninos e meninas comportamentos diferenciados e opostos. Então, meninos jogam futebol, esporte de contato e ocupam os espaços, né, espaços da aula de educação física, né, que eu estou dizendo, né, enquanto as meninas dançam e se envolvem com atividades mais passivas. Então, gente, enquanto que o sexo é algo, eu dizia, né, é algo biológico, né, é algo genético, né, o gênero já diz respeito à sociedade, entendeu? O gênero é a construção social do que se espera que as pessoas façam, entendeu? Dos papéis que se espera que o homem tenha na sociedade e que a mulher tenha na sociedade, né? E nem sempre, né, isso aí essas expectativas, elas são saudáveis, tá bom, gente? Por quê? Porque tem pessoas que não se enquadram nessas expectativas, né? Tem pessoas que... Bom dia, Dilson. Né? Tem pessoas que não se enquadram nessa expectativa, né? Tem pessoas que têm as suas vontades frustradas, né? Tem vários problemas aí que nós vamos... que eu vou querer discutir com vocês aí. Eu trouxe alguns exemplos, né, algumas coisas para a gente pensar. Tá bom? Peraí. Contudo, é importante reconhecer, né, que no interior desses grupos há heterogeneidades entre os meninos e entre as meninas no que tange às habilidades motoras, idade, força e outros aspectos. Aqueles que rompem as fronteiras do gênero são considerados desviantes ou diferentes, né, sendo discriminados pela comunidade escolar e pela sociedade. Isso quer dizer o quê, gente? Que existe, né, dentro da escola, é o que eu vim dizendo, né? Sempre que a gente trata de esporte e atividade física, essas situações, né, gente, que a gente está tratando essa semana aí, elas ficam muito evidenciadas, né? Então, você vê uma aula de educação física ou esporte, né? Qual o sexo que se espera que pratique mais futebol, né? Obviamente é o masculino, né? Mas e aí? Isso quer dizer que a mulher e a mulher não tem direito a tomar o espaço, né, do futsal e do futebol? O que acontece com a mulher que se interessa por futebol, né? E se a menina tiver vontade de jogar futebol, né, e não tiver companheiras para jogar, né, quais são os desafios que essa pessoa, né, vai encontrar, que ela encontrava, né, antigamente, que ela encontra ainda hoje em dia, né? E da mesma forma, né, o que passa o menino que simplesmente não gosta de futebol? Simplesmente, o cara, tipo assim, não tem nada demais com a pessoa, assim, mas a pessoa não gosta de futebol, né? Tipo assim, só por esse não gostar de futebol, as pessoas já vão dar uma olhadinha torta para ele, né? Já vão fazer um julgamento. O cara não gosta de futebol, hein? Eu, hein? Que esse cara tem? Eu, hein? Tá estranho isso aí, né? Então, vocês conseguem perceber, gente, que a sociedade tem uma expectativa grande, né? Em cima em cima do menino e em cima da menina, da mesma forma que tem, né? Em cima do homem e da mulher. E o que está por trás dessa expectativa, né? O que gera isso, né? De onde que vem, né, essas ideias, né? Que é algumas coisas que eu vou discutir com vocês, né? Eu vou voltar nesse slide depois, deixa eu só passar aqui. Sempre que esse tema de gênero ele é tratado dentro das escolas, existe, né, a cultura, né, de se trabalhar com esse filme aqui, tá, gente? Isso aqui é riquíssimo, gente. Esse filme aqui traz, assim, reflexões muito interessantes, tá? Que é o Billy Elliot, tá? Que é de 2000. Eu, assim, eu gostaria mesmo era de trabalhar com esse filme, entendeu? Tipo assim, eu digo assim, com vocês, né? Gostaria de reproduzir o filme para vocês, né? E depois a gente fizesse um seminário comentando, né? Eu faço essa atividade, né, de vez em quando e os resultados são sempre muito bons. Só que, infelizmente, não tem jeito, né, não tem como eu exigir que vocês assistam o filme, porque eu não sei nem onde é que esse filme está disponibilizado, né? Mas então eu vou
né, fazer Vou só contar o básico aqui do filme, né, o que acontece. Esse filme se passa na Inglaterra, né? O Billy é o personagem principal do filme, que é esse mocinho aqui. E acontece que, assim, o Billy, ele se passa no interior da Inglaterra, né? E a cidade que ele mora é extremamente conservadora, né? Então, assim, o pai dele trabalha numa carvoaria, salvo engano, é uma coisa do tipo, uma carvoaria ou alguma coisa de mineração. Sei que ele, né, faz um trabalho de entrar dentro de uma mina lá. E é bastante conservador, né? E tinha o sonho, né? O pai dele, de que o Billy se tornasse boxeador, né? Porque o avô do Billy era boxeador, né? Então ele vai lá, dá a maior força, né? Fala, matricula o filho dele na aula de boxe, né? Dá as luvas que que o avô dele usa, que o avô do Billy usava, né? Pra ele praticar boxe também, né? Fazia toda uma propaganda, assim, né? Dava toda uma força, né? Vai lá praticar boxe e tudo. E o Billy achava chato pra caramba, né? Praticar boxe, né? Ele ficava lá fazendo a aula, tomava umas porradas lá na cara, lá, não gostava e tudo. E acontece que um belo dia, né? Enquanto ele estava fazendo a aula de boxe, estava acontecendo uma aula de balé ao lado da aula de boxe, né? Uma aula de balé que só tinha menina fazendo balé, né? Aí ele olhou aquilo ali e tudo, achou legal, aí falou, vou lá tentar fazer lá, o que esses meninos estão fazendo lá, né? Foi lá, tipo assim, experimentou, a professora foi lá, olhou aquilo, deu uma corrigida nele assim e tudo. Ele perguntou se podia continuar, podia continuar. Era no mesmo horário que a aula de boxe, ele não precisava falar com o pai dele, porque ele estava fazendo balé. E aí, todo dia, ele pegava a luvinha dele de boxe, ia para a aula de boxe, mas não assistia a aula de boxe, não fazia. Ele fazia aula de balé, né? E ele foi ficando bom naquilo, né? Foi criando talento, foi pegando muito gosto, foi ficando apaixonado assim, com a modalidade e mentindo pro pai dele, né? Que estava fazendo boxe, né? Quando na verdade ele estava fazendo balé, né? E a professora enxergou que ele tinha todas as possibilidades de ser um talento, né? De ser um talento para a modalidade, né? Ele tinha muito potencial, né? E aí começou, né, toda uma discussão, né? Eventualmente, assim, o pai dele acabou descobrindo, né, que ele fazia balé, e nessa época ele já estava começando a atingir um estado mais avançado, assim, né, na modalidade, né? E começou, né, a ter bastante resistência, né, do pai dele. O pai dele ficou maluco, né? Xingou ele de tudo quanto é coisa lá, né? Falou que não era para ele continuar com isso e tudo mais. O irmão dele ficou louco, né? Batia nele e tudo mais. E na cabeça dele, ele enquanto uma criança, ele não entendia qual que era o problema. Ele falou assim, gente, meu pai quer que eu faça boxe, eu não gosto de boxe, eu quero fazer balé. Por que eu não posso fazer balé? Ele não conseguia entender isso, né? E isso aí gerava muito conflito entre ele e o pai dele, porque ele perguntava para ele, pai, mas por quê? Qual que é o problema? Você quer que eu faça esporte, mas eu não gosto de esporte, eu gosto de outro. Qual que é o problema de eu fazer o esporte? Por que você quer tanto que eu faça esse aqui, né? E o pai dele, assim, ficava, né, tinha uma ideia, né, de que a atividade que a pessoa escolhe está relacionada com a orientação sexual dela, né? Então, assim, ele tinha ideia de que o filho dele era gay, e ele não queria que o filho dele fosse gay, né, por causa do balé. E não tinha nada a ver com isso, né? Ao que tudo indica no filme, o Billy não tinha essa orientação sexual, mas era o que o pai dele entendia, né, que ia acontecer, porque é isso que o pai dele aprendeu, né, dentro da sociedade que ele vivia, né? E aí, tipo assim, o Billy continuou lutando, tipo assim, queria fazer atividade. Então, assim, os vizinhos começaram a encher o saco do pai do Billy, né? Tipo assim, seu filho tá lá no balé e tudo mais, e sei lá o que mais. O irmão dele ficou revoltado e tudo mais. Até que, tipo assim, o pai dele foi e conversou com a professora, e tudo, o professor falou, olha, o seu filho pode ser um talento, assim, da geração, o seu filho pode ser um talento de verdade, assim, ele pode fazer história, né, na modalidade balé, tá? O seu filho, eu gostaria de levar o seu filho, eles moravam no interior da Inglaterra, né? Ela fala, eu quero levar o seu filho para Londres, porque eu acho que ele tem capacidade de passar das melhores escolas de dança lá que tem no país, né? E aí, tipo assim, ele começa a ver, né, tipo assim, que começa a reconstruir, né, essa palavra é importante, né, reconstruir a ideia que ele tinha, né, em relação à modalidade, né, em relação a alguns conceitos de gênero mesmo, né, ele começa
separar a ideia de orientar, de destruir a relação entre orientação sexual e escolhas pessoais que a pessoa tem da vida, né? E aí ele começa a apoiar o filho dele, leva ele para Londres, foi a primeira vez que ele estava viajando para Londres, inclusive. E aí o filme termina, tipo assim, que com o Billy rompe todas as barreiras lá e se torna, né, maravilhosamente lá uma pessoa, né, assim, ele entra na escola lá, depois entra num grupo lá mundialmente famoso e tudo mais lá e constrói carreira, né, no balé. Mas isso aí, tipo assim, esse filme traz muitas reflexões, assim, esse filme é muito interessante, assim, de ser discutido, e isso aí tem toda uma relação, né, principalmente com o futebol e futsal, né, e com o fato das meninas quererem praticar, né? Por quê? A gente pode fazer os seguintes questionamentos, né? Por que o pai dele esperava que ele fizesse boxe e repudiava a ideia de que ele fizesse balé, né? Vamos tratar primeiramente dos meninos aqui, depois a gente pode pensar nas meninas, né? Vocês conseguem perceber, gente, que por trás de todas essas atividades, né, o boxe, o futebol, existe uma ideia existe uma série de características dessas atividades as quais os pais esperam que os seus filhos tenham. Vocês conseguem perceber? Então, se o boxe, assim, o boxe é um esporte que quais são as características dele, né? Ele é a virilidade, é a força, é a coragem, é a valentia, não é isso? É a masculinidade, né? Não é isso? E é por isso que alguns pais, né, têm essa vontade, né, de que os filhos façam essas atividades, porque é isso que a sociedade exige do homem, né? É isso que a figura masculina, ela está relacionada com essas características, né? De virilidade, de força, né? Mas isso, gente, isso é algo que é claro que, assim, existe alguma coisa de biologia nisso, né? Principalmente relacionada à força, né? O homem é biologicamente mais forte que a mulher, né? Mas, de maneira geral, essas características, elas são socialmente construídas, tá? Isso está no imaginário das pessoas, né? Dentro do que as pessoas, né, dentro do que a sociedade espera, né, para o homem e espera para a mulher, e as pessoas tomam isso como regra, né, que o homem tem que ser de determinada forma, e se ele não for dessa forma, ele está errado, né, se ele estiver fugindo do normal, isso não é certo, isso tem que ser combatido, isso é algo repudiável, né, e é por isso, né, que quando o pai vê o filho não gostando de futebol, mas gostando de vôlei, né, eu não entendo qual é o problema com o vôlei, né, o vôlei não é um esporte delicado, né? Mas o pessoal, né, associa o vôlei com esse tipo de prática, né? Quando vê o filho gostando de dança, brincando de casinha, boneca, qualquer coisa, etc, etc, tipo assim, os pais geralmente já regalam os olhos, assim, já ficam malucos, né? Não querem que isso aconteça, né? Por quê? Né? Porque essas atividades, elas estão associadas com características que a sociedade determina como sendo femininas, né? Mas que não necessariamente essas características têm que ser dessa forma, né? Essas associações, né, essas pré-determinações feitas pela sociedade, elas são perigosas, porque nem todas as pessoas são dessa forma, né? Isso aí você está obrigando as pessoas a tomar um formato de que não necessariamente elas vão se identificar com isso, né? Não necessariamente isso é o correto, né? E no passado, né, isso já trouxe vários problemas, né, e isso continua trazendo, né, continua sendo verdade também, né. Então, assim, trazendo para o lado da mulher agora, né, que a gente vai tratar um pouquinho mais da mulher hoje que do homem, né. Da mesma forma que o homem, né, tipo assim, ele que espera-se, né, que as pessoas se preocupam, né, quando o menino, né, não gosta de futebol e tem, né, preferência por atividades ditas como mais delicadas, mais sensíveis, né, a mulher também, tipo assim, a sociedade evita, né? A sociedade tende a não gostar, né? Que a mulher pratique esses esportes tidos como mais masculinos, né? Como mais violentos, como mais viris, né? Como, né? Que faz mais uso de força e tudo mais. E de onde vem? E por que a sociedade e os pais, né? E as pessoas, né? Não querem que as mulheres pratiquem, né? Primeiro, porque existe, né, no imaginário social uma associação, né, entre orientação sexual, né,
e das mulheres que jogam futebol e futsal, né? Assim, existe, né, as pessoas imaginam que automaticamente a pessoa que gosta a mulher que gosta de futebol e futsal, ela é lésbica, né? E isso não é verdade, não existe essa relação, né, de forma alguma, né? E existe também um medo, gente, de que a mulher perca as características que a sociedade espera dela, né? Que são o quê? Que é a delicadeza, né? Que é a sensualidade, que é a beleza, que é até mesmo a fragilidade, né, da mulher, né? Então, assim, a sociedade espera, tipo assim, que a mulher seja a mocinha, né? Aquela coisa que tem que ser protegida, aquela coisa sensível, delicada, aquela vozinha fininha, aquela carinha assim, né? Delicadinha e tudo, né? Tipo assim, a mulher, existe essa expectativa em cima da mulher até hoje, né? Na sociedade, né? Por quê? Porque espera-se que é assim que ela vai conseguir um marido, né? Que é assim né, assim que ela vai ter o sucesso entre aspas, né, dentro do que a sociedade espera, né, dentro do que a sociedade considera que é o sucesso da mulher, né, que é, infelizmente, né, gente, que é o quê? Que é o casamento, né, que é ter filhos, né, que é ser uma boa esposa, né, é isso que se espera da mulher, né, e isso passa, né, no imaginário social para que a mulher seja mais sensível, né, ela tenha uma preocupação com a estética, se cuide mais, seja bonitinha, né? Seja a menina do papai e blá, 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 essas histórias todas aí que vocês estão, né, acostumados. Então é por isso, gente, de que existe, né? É por isso que as crianças mulheres que escolhem, né, que gostam mais de futebol e futsal, elas passam por essas adversidades, tá? É por isso que a sociedade não gosta, né? Por isso que a sociedade teme, né? A sociedade evita, né? Que a mulher, né? Ela, obviamente, isso tende a diminuir, graças a Deus, né, gente? Mas isso continua acontecendo bastante, né? Então, assim, não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como essas características são pensadas ou representadas que vai construir efetivamente o que é o feminino ou o masculino em uma dada sociedade, em um dado momento histórico, não é isso? Ou seja, todas essas ideias que a gente tem, né, do papel do homem, do papel da mulher na sociedade, né, elas são construções, deixa eu ver a palavra aqui, sociais, né? Elas são construções formadas pela sociedade. Deixa eu só fazer uma coisinha, só trocar a ordem dos slides aqui, fica bonitinho. Peraí. E para a próxima aula fica bonitinho assim. Então, gente, a gente feita, né, de certa forma, foi uma introdução, né, ao tema, né, que a gente fez aqui agora. Quais são algumas coisas, né, que a gente vê na prática, né, que estão relacionadas, né, com a relação, principalmente da mulher, né, com o futebol, né? Essas frases aqui são bastante comuns, né, que a gente vê, né? Futebol é coisa para macho, ou então joga igual homem, né, que todo mundo fala, né? Ou então ele joga igual mulherzinha, que é o quê? Que é a pessoa que não aceita ali o contato físico, que se joga, né, que qualquer coisa sente dor e tudo. Esse termo aqui, que se a gente for pensar, né, tipo assim, a marcação homem a homem, né, tipo assim, por que não é, sei lá, jogador a jogador e tudo, né? Tipo assim, subentende-se, né, gente, que quem vai jogar é só o homem, né? E aqui eu vou existe um fato aqui, né, existe uma situação em Minas Gerais, né, que eu não sei se vocês são familiarizados, né? A torcida do Cruzeiro, a principal torcida organizada do Cruzeiro se chama Máfia Azul, né? E o Cruzeiro é o rival do Atlético, né? E a torcida do Atlético chama todos os cruzeirenses de Maria, né? Porque teoricamente Maria parece com máfia, né? Então eles falam, a torcida Maria Azul, a torcida Os Maria, né? Tipo assim, tem vários cantos, né? Tipo assim, Oxo, 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 Os Maria, tudo frouxo. Tudo é Maria, tudo é Maria. Atleticano é Maria, tipo assim, os cantos dele, tipo assim, tem uma música assim, Maria, eu sei que você treme. Como é que é? Quando o Galo vai jogar, enfim, né? Enfim, a torcida do Atlético vive chamando o Cruzeirense de Maria, né? E vocês conseguem perceber, gente, que isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que isso é importante. O que está por trás de uma fala dessa, sabe? Tipo assim, vocês conseguem perceber que ao
quando a torcida do Atlético, ela se apropria do nome de uma mulher, que é Maria, para fazer uma ofensa a uma torcida de um outro time, vocês conseguem perceber que está embutido, né, dentro dessa situação de que ser mulher dentro do futebol é uma coisa ruim, é uma coisa repudiável, né, é uma coisa que você pode zoar, né, o seu colega, né? Então, assim, quando você faz uma brincadeirinha, né, quando você chama, ô, seu boiola, né, ou então, ô, viado, ô, levanta daí e tudo mais, enfim, você faz você faz uma brincadeira, entre aspas, homofóbica com seu amigo, mesmo que seu amigo não seja homossexual ou tudo mais, vocês percebem, gente, que por trás desse tipo de fala acontece uma naturalização desse xingamento? Isso quer dizer o quê? Que quando você fala uma coisa dessa, né, quando você chama a pessoa de gay, de forma pejorativa, obviamente, né, de Maria, de mulherzinha, você está naturalizando isso, ou seja, se existe a liberdade, né, se as pessoas não consideram ofensivo, né, não consideram problema nenhum, você chamar a pessoa né, você fazer um canto homofóbico, é sinal primeiro, de que todo mundo considera que aquilo ali, ou a maioria das pessoas considera que aquilo de fato seja um defeito, né, que seja uma coisa ruim, né, ser homossexual, esse é o número 1. E número 2, né, que não tem problema de que você expresse o seu sentimento homofóbico perante a sociedade, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, provavelmente pensa assim. Então vocês conseguem perceber, gente, que por trás de uma, entre aspas, brincadeirinha, né, de você chamar a pessoa de Maria, você chamar o cara de viadinho, ou de Maria homem, ou de qualquer coisa homofóbica ou machista que existe, por trás disso existe toda uma naturalização desse preconceito. Então vocês pensam, por exemplo, assim, a gente fala ontem que o racismo expresso, né, o racismo explícito, ele não é mais aceito no Brasil, né? Então vocês pensam, pensa se no lugar de eu chamar a pessoa ali de, ô viado, eu falar, ô macaco, vocês conseguem perceber que todo mundo ia fazer assim, que isso, gente? Não, aí não, isso aí não é coisa que se brinca, aí você apelou, não, mas aí você tá levando para um lado que não pode. Vocês conseguem perceber que seria diferente? E por que seria diferente? Porque o racismo não é aceito, o racismo explícito, né? Não é aceito, enquanto a homofobia, ela é aceita, entendeu? Então nós, como professores, é importante que nós levemos essa ideia, esses conceitos, né, para dentro da sala de aula, sabe? Tipo assim, quando a gente vê um aluno falando assim, né, tendo esse tipo de comportamento assim dentro da sala, dentro dos jogos, é importante que a gente pare e ensine isso. A gente tem essas discussões para com os nossos alunos, tá bom? Não devemos naturalizar o preconceito. Tá ok, gente? Esse barulho aqui. O Thierry concordou aqui, né? Que bom, que bom. Então, assim, essa é uma maneira de a gente perceber, gente, que o preconceito está naturalizado, tá? Por quê? Porque eu sou livre para falar isso a qualquer lugar, né? E as pessoas vão rir, né? Quando eu falar isso, né? Ao passo que se eu falar alguma coisa, né? Tipo assim, que as pessoas, né, não repudiam, né? Aí não vai ser aceito. Aí eu não posso falar em qualquer lugar que eu posso tomar um soco, né? Tá bom? E isso que eu já falei, né? Isso aí, né? É isso mesmo, né? A masculinidade, ela é hegemônica, né, no futebol, né? Devido infelizmente, né? O que a gente tem que tentar, né, reconstruir, né? Partindo da escola, né? Devido, né, principalmente a essas características aqui que já foram faladas. Então, eu tirei esse trecho aqui de um livro aqui que eu li, gente. Eu queria passar o texto para vocês, mas eu não sei se pode, e eu não consegui achar na internet. Vou ler aqui para vocês. Supõe-se erroneamente, né, que as mulheres que se interessam por futebol, que se envolverem num universo supostamente masculino, que é o de futebol, elas seriam lésbicas, né, como eu acabei de falar, né. Esse entendimento errado, é importante dizer, parte do princípio que o gosto pelo futebol seria um desvio da feminilidade que é esperada, né, para as mulheres, pela sociedade, né, associada a um desvio de orientação sexual, aquela orientação sexual que é tida como normal, né? A heterossexual. Isso quer dizer o quê, gente? Resumindo, a sociedade desconfia, né, que
a mulher que gosta de futebol, ela é lésbica, né? Resumindo, é isso que está falando, né? E existem 3 erros, né, dentro dessa suposição, né, que existe, né? Que eu vou enumerá-los aqui para vocês, né? Primeiro, considerar que a homossexualidade como sendo algo anormal, né? Um desvio, né, de caráter, né, um desvio daquilo que é aceitável pela sociedade, e não é assim, né? Segundo, a homossexualidade produz aspectos de gênero vinculados ao sexo oposto. Isso quer dizer o quê? Que não necessariamente, gente, o homem homossexual ele vai ter características de sensibilidade, de voz fina, de gostos por coisas ditas femininas, e não necessariamente a mulher vai ter características ditas, a mulher homossexual, né, vai ter características ditas masculinas, né, como voz grossa, né, uma certa grosseria, né, uma falta de delicadeza, etc, etc. Isso aí não é verdade, tá bom? Isso aí não acontece, tá bom? E terceiro erro, né, dessa fala, né, é que o futebol seja uma atividade específica de homens, né? Mesmo porque isso aí é uma coisa tão cultural, gente, a prova de que isso é cultural é que nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol é o esporte mais popular entre as mulheres, né? O futebol é disparado o esporte campeão de popularidade entre as mulheres. Não à toa, né, os Estados Unidos ganharam, salvo engano, a metade, né, das Copas do Mundo até hoje. Ao passo que os homens não estão nem aí para futebol. Futebol lá as mulheres é que gostam do soccer, né, que eles falam. Então, só para vocês terem ideia, gente, de como que, né, assim, as coisas não são boas hoje, né, tipo assim, nós estamos sempre em construção, né, as coisas, temos que lutar, né, para que as coisas evoluam, né, mas só para ter uma ideia de como as coisas já foram muito piores, né, em abril de 1941, você vê que isso tem o quê? 80 anos, né, não tem muito tempo, foi sancionado o Decreto-Lei 3.199, que dizia que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de natureza, devendo, para esse efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do Brasil. Então, vocês conseguem perceber que existia, gente, um decreto-lei que não permitia que as mulheres praticassem determinados esportes. Isso era lei no Brasil. Então, assim, gente, se vocês pararem para pensar num passado recente, gente, o tanto que a mulher já sofreu nesse, né, não só nesse país, né, mas no mundo inteiro, tipo assim, que a mulher não podia votar, a mulher não podia se candidatar, né, a mulher não podia fazer nada, né, gente, a mulher só podia ficar em casa, né, e tomar conta dos filhos, né, e cozinhar e tudo, e a mulher não podia praticar esporte, gente. E essas coisas, gente, não foram conquistadas, eu digo assim, né, essas situações, elas não foram superadas, né, para o que a gente vive hoje, porque as pessoas foram legais, e o pessoal criou ali um bom senso e tudo. Não é assim que funciona, não, gente. Essas coisas foram conquistadas com luta, tá bom, gente? É um movimento feminista que faz, né, na base da revolta, é na base da fala, né, é na base do discurso, né, de você tem que fazer alguma coisa, as pessoas não podem esperar que as coisas melhorem, né? A gente não pode se conformar com a situação, com as situações ruins, né? Quando elas estão acontecendo, porque se a gente não fizer nada, nada vai acontecer, tá? E se existem hoje esses ganhos, né? Para a mulher, né? Na nossa sociedade, foi porque houve muita luta no passado, principalmente do movimento feminista, né? Que é tão mal visto hoje em dia, né? Professor? Sim, pode falar, Duda. Eu queria falar antes, mas aí não deu. Em relação àquele filme, desculpa, né? Eu ainda não... Eu não sei se eu assisti, eu não lembro certo. Porém, a questão sobre gênero no balé, que é uma coisa que eu pratico, né? É a minha área. No caso, é muito recorrente. A gente vê muitos meninos que não querem fazer dança de qualquer estilo porque consideram como algo feminino. E o que acontece é que a gente precisa de homens dentro dessa área porque a gente precisa atuar em conjunto, em duetos, a gente precisa de homens nesse quesito. E esse preconceito é muito recorrente. E hoje, inclusive, é o dia da dança, né? Então, isso até pode falar. Desculpa, pode falar. Então, isso faz a gente
refletir sobre como, às vezes, esse preconceito tira muitas oportunidades e algo que a gente poderia executar de uma forma melhor, como eu falei, né? Se companhias tivessem mais homens, melhores trabalhos poderiam ser feitos, melhores espetáculos e tantas outras coisas. Além disso, invertendo, assim, voltando, o preconceito da mulher no futebol. Isso faz com que a gente esteja caminhando de uma forma bem devagar nas nossas conquistas, mas que, graças a Deus, que estão ocorrendo, né? Porém, que eu acredito que poderia já ser muito mais avançada se desde o começo não tivesse tido esse preconceito em relação ao gênero, que é o que faz muitas coisas demorarem a evoluir, que eu vejo o preconceito como um atraso, né, na verdade. Então, é por isso que eu acho que deveria ser mais discutido nas escolas, que, como eu também vejo, ainda é uma coisa que caminha bem devagar. E principalmente eu falo da minha área, porque é uma coisa que acontece todos os dias e que eu ainda acho que não evoluiu muito. Infelizmente, né? Pô, enquanto eu tava falando aí, eu tava procurando um trecho aqui que eu queria muito mostrar para vocês. Eu vou procurar e vou mandar a foto para vocês depois, que o balé, Duda, pra você ter ideia, ele surgiu como um esporte masculino. O balé era algo que era praticado apenas por homens, né, no seu surgimento. Eu vou achar isso aqui depois. Aqui, o criador do balé foi um homem. Ele que criou, foi um homem. Pois é. Então, assim, só para vocês terem ideia, tipo assim, de como que esse preconceito, ele é algo social, né? Ele não é algo biológico, né? É algo que as pessoas têm na cabeça, infelizmente. E a Duda falou tudo aí, né? Tipo assim, isso aí parte da escola, tá, gente? A mudança da nossa sociedade, ela parte dentro das discussões que a gente tem na escola. Por que isso acontece, principalmente? Porque depois que a pessoa vira adulta, poucas pessoas mudam de ideia, né? Infelizmente, né? Depois que elas são adultas, né? Agora, enquanto você está lidando ali com criança, com adolescente, né? Essas pessoas estão formando as opiniões deles ainda, né? Então, assim, se você consegue fazer um trabalho, né? De forma embasada, né? Trazendo exemplos, né? De uma forma firme, né? Demonstrando, né? Tipo assim, o que é o ideal, né? De uma sociedade, né? Igual a Duda está falando aqui, a Franciele está falando aqui também no chat, né? É assim que a gente muda a sociedade, é de dentro da escola, né, gente? Professor, mas o mais difícil, às vezes, é quando vem de casa, né? Porque eu trabalho com crianças e, às vezes, quando eu mostro vídeo ou fotos delas e tem algum homem, elas falam, tia, mas ele é homem, ele não pode fazer balé. Então, aí eu tenho que desconstruir aquilo que elas ouvem em casa. Isso é muito complicado, porque, às vezes, eu fico no conflito, né? Mas meus pais falam que balé é coisa pra menino. Então, assim, a gente tem que começar desde cedo a tentar desconstruir isso. Mas é também difícil quando a gente tem que lutar com uma coisa que vem de casa, que é diário, né? Eu sei demais, né? Os desafios são muitos, né? Eu compartilho da sua opinião também. Isso é desafiador, sim, com toda certeza. Né? Existem muitos problemas, né? Ainda mais, né, nos dias de hoje, né? Que tem trem de escola sem partido, com professor sendo denunciado e tudo mais, né? São várias as situações, né? Deixa eu só continuar aqui para dar tempo de concluir aqui, gente. Tem mais algumas coisas que quero falar. Queria trazer aqui agora alguns exemplos de como que, né, tipo assim, a presença da mulher no futebol, ela é repudiada, né, em algumas vezes, e como que ela, infelizmente, ela é associada à sexualidade, tá bom? E isso não é bom, tá, gente? Eu vou tentar discutir isso com vocês mais para frente. Trouxe aqui, vocês vão falar que eu só falo do Atlético, mal do Atlético, né, gente? Mas isso aqui, de fato, foi uma coisa que eu lembrei que aconteceu, que eu queria trazer. O Atlético estava apresentando uma jogadora, né, que estava sendo contratada, né, do seu time feminino, juntamente com o Tardelli, né? O Tardelli estava voltando para o Atlético, vocês devem conhecer o Diego Tardelli, né? E aí o Atlético tem esse mascote aqui, que é um mascote bem legal, assim, né? Que é o Galo Doido, né? Que ele faz bastante sucesso aí, né? E no dia da apresentação, no momento da apresentação da atleta, né? No estádio, né? O Mineirão cheio e tudo mais. Ele foi lá, né? Tipo assim, foi perto da mulher, o Galo Doido, né? Dessa moça, né? Deu uma viradinha na mulher, assim, deu uma olhada para a bunda da mulher, girou e saiu fazendo assim, ó. Tipo assim, como se tivesse, tipo assim, ó, chegou uma mulher gata aqui, tipo assim, pra gente, né? Tipo assim, paquerar e tudo mais, assim, né? Então, assim, vocês
olha que coisa triste, tipo assim, ele não fez esse contar dele, né, que tava do lado ali. Por que ele não fez, por que não tinha uma mulher ali para né, mascote para fazer isso com o Tardelli, né? Tipo assim, por que isso acontece só com a mulher, né? Por que tipo assim, poxa, o Atlético estava contratando uma jogadora pro time, era alguém para reforçar, né? Para melhorar o time do Atlético, né, para tentar ser campeão, né? Tipo assim, e a primeira coisa que o cara vem na cabeça é uma pessoa que ele vai paquerar, sabe? Tipo assim, foi lamentável isso aqui. Ainda bem, isso aí foi muito assim criticado na imprensa, né? Ainda bem, né? E essas coisas infelizmente acontecem, né? Então, assim, mais uma vez o Atlético, né? Na apresentação, olha para vocês verem aqui. Era o dia da apresentação do uniforme novo do Atlético, né? E olha o jeito que as mulheres estavam vestidas para apresentar o uniforme novo do Atlético. Isso aqui é o uniforme do Atlético, o biquíni que as mulheres estão usando, a roupa curta aqui. O que isso tem a ver com o uniforme? Precisa da mulher estar vestida com a camisa aqui, tá de calcinha, pelada, sei lá o que essa mulher tá aqui. Tipo assim, vocês conseguem perceber que existe uma objetificação enorme da mulher quando você faz isso? Tipo assim, que você tá de certa forma, dizendo que a mulher ela é só um objeto sexual, né? Que tá servindo ali como um produto para o homem. Não é isso, gente? Isso aqui é uma demonstração clara do machismo no futebol, né? Então, assim, no outro caso que aconteceu também em Minas Gerais aqui, eu trago muita coisa de Minas, é porque eu sou de Minas, né, gente? São os casos que eu lembro, né? A Fernanda Colombo, né? Ela foi bandeirinha de um clássico, né, mineiro, né? Do Cruzeiro e do Atlético. E ela errou feio. De fato, ela errou feio num lance lá, tipo assim, era impedimento claro lá, e ela não marcou impedimento. E o Cruzeiro tomou um gol, né? E aí o infeliz do dirigente do Cruzeiro fez essa declaração aqui, né? Falou que a mulher só estava ali porque ela era bonita e que se ela era bonita, ela tinha que ir posar para Playboy e não trabalhar com futebol. O cara teve coragem de falar isso na imprensa, né? Ou seja, tipo assim, né? Em outras palavras, né? Dizendo que, né? Que mulher não serve para fazer esse tipo de papel, né? E uma coisa que eu esqueci de colocar aqui na aula, né? A gente podia caber também, é o preconceito que as pessoas têm com qualquer tipo de participação que a mulher tem, né, no esporte, né? Então, assim, hoje a gente está tentando, as coisas estão mudando devagar, né? Existem comentaristas de futebol que são mulheres, já existe uma narradora, né, de futebol, acho que é na ESPN, né, comentarista de arbitragem, mas, tipo assim, muita gente torce o nariz. Eu assim, em grupo de WhatsApp, eu vejo gente falando que dá multa quando é a mulher que tá narrando, assim, umas coisas horríveis, assim, mas assim, é importante, né, gente, que as mulheres ganhem espaço, né, porque isso é o início só, né, isso é o início e daqui a pouco, se Deus quiser, né, as pessoas vão estar se acostumando com isso. Eu trouxe aqui também alguns exemplos aqui de capas da revista Placar, né, de exemplos, né, de como que o futebol feminino é sempre... na verdade, isso mudou um pouco, né, ainda bem, né, mas historicamente ele sempre foi sensualizado, né, a mulher, mesmo a mulher como atleta, né, de futebol, ela sempre, tipo assim, sempre se tentou levar pro lado da sensualidade, né, tipo assim, as mulheres aqui com roupa curta, né, com toda uma sensualidade, né, então, assim, e a reflexão que eu queria trazer para vocês, gente, é que esse tipo de situação, isso não é um elogio, tá? Tipo assim, isso tá mascarado de elogio, né? Falando, olha, estamos aqui valorizando a beleza da mulher masculina, mas da mulher brasileira, mas não é isso que está acontecendo, tá, gente? Isso aqui é uma objetificação, tá? Isso é uma demonstração de preconceito, tá? É uma forma de proteção, né? De que o futebol continue sendo um esporte masculino, né? Tanto é que as mulheres estão sendo colocadas aqui como produto, né? Como vocês veem aqui, o esporte a capa é sobre o futebol feminino, mas ela é uma capa, né, prioritariamente voltada para o homem, não é isso? Porque quem vai ter a maioria das pessoas que vão ter interesse por uma mulher de sensualizando ali com short curtinho ali é o homem. Então, olha que absurdo que chega, né? Tipo assim, está se falando sobre futebol feminino, mas o público-alvo é o homem. Tipo assim, que palhaçada que é essa? Vocês conseguem entender, gente? Então, assim, por trás de um suposto elogio, gente,
está um enorme preconceito, tá? E uma enorme tomada do espaço que é de direito também, né, das mulheres. Vai dar tempo aqui de falar aqui, peraí. Então, gente, trazendo só aqui algumas dificuldades, né, que as meninas enfrentam, né, quando principalmente dentro das aulas de educação física. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, tá, gente? Isso aqui né, são tipo assim, dados de estudos, né, realizados, né? São as dificuldades que a mulher tem no esporte, né, de praticar esporte, né, tanto dentro da escola, né, quanto, né, de maneira geral mesmo aí. O pouco espaço, né, que existe na mídia para o futebol feminino, para o esporte feminino, não só para o futebol, né? Então, assim, dá-se muitas vezes a ideia de que o esporte é algo prioritariamente masculino, né? Os espaços da escola serem culturalmente, infelizmente, né, tomados pelos meninos, né? Então, assim, vocês pensam assim, tem aula de educação física. O que acontece muitas vezes, né? Os meninos já saem correndo lá, pegam a bola lá e já tomam o espaço da quadra lá antes do professor chegar, né? Às vezes, né? Ser considerado feio, entre aspas, né? As mulheres terem marcas de machucado nas pernas, né? Tipo assim, ou ficar descabelada, ficar suada, né? Justamente por quê, né? Porque a estética, né? E a beleza, né? É uma coisa que é muito mais cobrada das mulheres, né? Do que dos homens, né? Isso é uma construção social também, né? Então, assim, se a mulher, né? Ela tá suada, ela tá descabelada, ela tá arranhada, ela tá usando chuteira, né? É uma coisa que vai ser cobrada das meninas, mas não vai ser cobrada dos meninos, né? Ser motivo de vergonha por um homem ser driblado por uma mulher, isso quer dizer o quê? Que quando tem uma menina jogando com os meninos, o jogo não vai acontecer da maneira normal, porque o homem vai ter medo, né, de dar um bote numa mulher e tomar um drible né, e ser zoado pelo resto da turma. Ser necessário ser muito habilidosa para ser aceita em um jogo de futebol, né, apenas de meninos, né? E os treinos, né, e as práticas serem canceladas muitas vezes, né, por falta de participantes, né, por falta de quórum, né? Então, assim, poucas meninas e mulheres têm interesse muitas vezes pelo esporte, né? E aí você não consegue juntar dois times, né, para jogar, né? São algumas das dificuldades que eu vou falar. Isso aqui é só um exemplo, né, de como que o esporte tem um espaço muito menor na mídia, né? Esse aqui é a Ferroviária, recentemente foi campeã da Libertadores, né, feminina, né? Acho que, salvo engano, não é nem o primeiro título, né, da Ferroviária, né? E ninguém ficou sabendo disso, né? Ao passo que todo mundo sabe que o Palmeiras foi campeão da Libertadores ano passado, né? Masculino. Então, assim, é só um exemplo, né? Nem precisava tanto, né? Porque todo mundo sabe disso, né? Mas de como que as mulheres têm muito menos espaço na mídia, né? Do que os homens. Beleza, gente? Eu dei uma corridinha no final aqui, porque para dar tempo de terminar a tempo, né? Mas assim, gente, é isso aí, né? Da mesma forma, né? Repetindo o que eu já disse, né? Eu estou tentando trazer exemplos. Obviamente, gente, eu estou trazendo só uma introdução aos temas, né? Que são racismo, política, né? E agora gênero, né? Tem muito mais coisa envolvida que isso aqui, né? Eu não tô falando. Tá longe de ser tudo aqui que eu estou falando, né? Mas assim, eu espero que vocês estejam convencidos, né? De que é importante a gente trabalhar esses temas dentro da escola, tá, gente? Mais do que nunca, né? E assim, e repetindo, né? Eu espero que esteja ficando claro para vocês, né? Esses temas aparecem toda hora para nós da educação física, tá bom, gente? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades para trabalhar com isso na escola. Porque nenhuma outra disciplina tem tanta oportunidade igual a educação física tem. Então, assim, considerem que isso é uma responsabilidade de vocês. Por favor. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa, gente? O Duda concordou aqui. Sugestão, pergunta, dúvida? Vocês já tiveram uma participação? Depois eu vou mandar para vocês lá essa parte que eu falei do balé aqui, tirar a fotinha do negócio. Eu vou procurar agora mesmo aqui, para vocês verem aqui. Beleza? Vou fazer a chamada aqui então, gente.
Beleza, Franciele. Caio Fernandes. Presente. Cibele do Nascimento. Presente. Beleza. Sirlene. Presente. Daniele Fidelis. Presente. Maria Eduarda. Eu. Edilson. Pronto, professor. Beleza. Franciele. Presente. Isabela Falcão. E Nicolas Almeida. Presente. Hoje faltou. A Natália estava aí também, né, gente? Que eu vi. A Natália saiu, né? Vou colocar aqui para ela aqui. Tava, eu acho que caiu a internet, não tava assim. Vou colocar a presença dela aqui. Quem vem todo dia e não veio hoje foi, acho que só o Adonai, né? O Adonai, eu acho que hoje ele deve ter tido fisioterapia. Já entendi falar filho. Fisioterapia, ele tá fazendo atendimento. Quer dizer, ele tá sendo atendido, no caso. Entendi. Então, gente, muito bom. Valeu demais estar aí com vocês mais uma vez. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tá, até amanhã. Até amanhã.